Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Convidamos o irmão a abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo número 2, começando do primeiro versículo. Se a minha tradução for um pouco diferente dos irmãos, Efésios, capítulo número 2. Todos os irmãos acharam? Leamos a palavra. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por a mão de homem. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei do mandamento na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outro que estava longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glórias a Deus. Eu queria convidar os irmãos obreiros que irão fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? O presbítero Bruno França vai estar aqui orando, agradecendo a Deus pela palavra lida, contemplando também as finanças do povo de Deus, e aproveitando o ensejo, estará orando também, para que a gente não esqueça de estar sempre fazendo isso, orando por Israel, amém, amados? Então, nós estaremos aqui orando por esses três propósitos, destacando a oração ali pela nação de Israel. E nesse momento nós vamos contribuir para a manutenção e crescimento da obra de Deus. Alguns irmãos que estão nos acompanhando por meio da transmissão também podem, alcançados por essa transmissão, também fazer suas doações por meio das transferências bancárias, pelos dados da nossa EADERN que estão projetados aí no telão, amém? De igual modo também os irmãos aqui presentes, se quiserem optar pela contribuição por meio da maquineta de cartão de crédito, seja crédito, função débito, também terão essa praticidade, amém? Nosso irmão Bruno orando, e logo em seguida nossa irmã Artemisa vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, enquanto os irmãos fazem suas contribuições. A paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Graças a Deus. Irmãos, eu tenho a feliz notícia que a irmã Carla, filha da nossa irmã Irã, ela quer declarar publicamente que quer se reconciliar com Deus.
Amém? Ela estava um pouquinho afastada na congregação da igreja e agora ela quer publicamente fazer isso aqui no altar. Você pode vir aqui, Carla, então? Glória a Jesus. Eu peço que a Irã, que é a mãe dela, venha com ela para acompanhá-la, dar uma força para ela aqui, né? A missionária auxiliadora também acompanha ela. Por favor, Cili, acompanhe Carla. Tem mais alguém que quer se reconciliar? Eu estou percebendo que nos últimos tempos Deus está chamando o povo à reconciliação, né, irmãos? Glória a Jesus. Se tiver, aproveita a ocasião e vem para frente também. Carla, Deus te abençoe. É uma bênção muito grande quando a gente encontra o caminho de volta para o Evangelho, né? E Jesus está de braços abertos para lhe receber, viu? Carla é uma pessoa muito dadivosa, ela faz doces, né? Donuts, e já tem doado para a igreja que em várias ocasiões, vem assistindo, mas hoje, não resistindo ao chamado de Deus no seu coração, veio se reconciliar com Deus. Graças a Deus pela sua vida. Presbítero, é Bruno que vai orar? Muito bem. A igreja está em festa, a paz do Senhor. Diga glória a Jesus. Diga aleluia. Diga Jesus continua salvando, trazendo o povo. É o teu povo, Senhor. Ore comigo assim, é o teu povo, Senhor. Glorificamos o teu nome nesta noite, Senhor. Como edifícios espirituais que somos, estamos olhando pela janela da salvação nesta noite, a janela da reconciliação, porque pela graça, diz a tua palavra, nós somos salvos, por meio da fé. É um dom, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Não vem de nós essa iniciativa, mas o Teu Espírito Santo é quem junta, é quem arremata as pessoas das mãos do diabo e coloca aqui no meio desta igreja para glorificar, exaltar, louvar o Teu nome, adorar e dizer que a Tua misericórdia dura para sempre. Meu Senhor da glória, recebe a reconciliação dessa pessoa que aqui está, aqui em frente, Senhor. Tuas mãos, os teus braços estão estendidos para um grande abraço da reconciliação nesta noite. Continua nos ajudando, dando graça. Oramos por Israel, pelo Jerusalém, oramos pelo povo de Israel, para que continue resistindo às investidas do diabo e toda a investida do mal. Meu Senhor da glória, oramos pela igreja, oramos pelos enfermos esta noite. Ergue as tuas mãos que possam curar os enfermos aqui esta noite, em nome de Jesus. Oramos pelo pastor Eliezer, que vai trazer a palavra esta noite, que nós ouçamos a tua palavra e ao sairmos daqui digamos assim, que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, continua nos ajudando, é o que te pedimos. Amém. Diga comigo, a vitória é nossa. Diga, a vitória é minha, não é dos outros, é minha. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, amém? E Ele está trabalhando por você. Não esqueça, Deus está com as mãos estendidas na sua direção, ajudando você a caminhar. A paz do Senhor, querida igreja, tudo bem? Mateus 19, 26 diz: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos olhos humanos, isso é impossível, mas a Deus nada é impossível. E Jesus, Ele olha para você nessa noite. Eu não sei qual é a causa, talvez tenha te tirado o sono, tenha te trazido angústias, talvez você confiou ao homem, dependeu dele e não deu certo. Mas nessa noite Deus te diz: entrega a mim, espera e confia,
porque eu estou no controle. Descansa em mim, aleluias. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, das vezes eu preciso os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Olha o que ele te diz. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca que se esqueça que esse mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Te prepare, tá chegando novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim e espera por mim. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do teu amanhã. Então recebe o abraço meu, da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Receba a alegria do Senhor nesta noite. A Deus. Meus amados irmãos, a partir desse momento, o pastor dessa igreja, o pastor Eliezer de Souza, ministrando a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos amados, hoje nós vamos falar sobre um tema por demais importante, que é identificando a nossa posição no reino de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós fizemos a leitura oficial de todo o capítulo, né? Mas vamos nos deter aqui, por enquanto, neste. Identificando a minha posição. Identificando a minha posição aonde, pastor Eliezer? No reino de Deus. Fico feliz em encontrar os irmãos na igreja, congregando. Continuem firme e constante
e sempre abundante na obra do Senhor. O Senhor tem um galardão para cada um. Queridos, então vamos à palavra do Senhor, né? Efésios 2. Deixa eu ler desde o princípio aqui, versículo 1 em diante. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não é de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Queridos, nós vamos ver aqui em que posição nós estamos no reino de Deus. Primeiro eu quero lhes recordar em que posição nós estávamos, para saber em que posição nós estamos hoje, até para valorizarmos mais a posição que nós ocupamos hoje no reino de Deus. Nós às vezes não nos damos conta da posição atual, da posição que Deus nos colocou, de como Ele nos comprou, de como Ele nos redimiu, de como Ele nos posicionou no seu reino. E às vezes a gente desconsidera isso daí, e banalizamos até. Há aqueles que até exageram, né? Acham que é demais, que Ele é mais do que, ou está posicionado mais do que Ele está no reino. Mas há aqueles que, uma grande maioria, às vezes não percebe a posição que ocupamos no reino de Deus. E Deus me deu essa palavra, e eu orava e pedia a palavra, e orei também pedindo a graça de Deus para que a gente coloque agora em prática aquilo que Deus nos deu através da palavra. Então, ele primeiro diz assim: Ele nos deu vida, então estamos vivos, não é? Primeira posição, estamos vivos. Ele nos deu vida. Se Ele nos deu vida, é porque, Arim, estávamos mortos. E ele explica aqui: quando vocês estavam mortos. Mortos aonde? Em suas transgressões e pecados. O pecado faz com que o homem morra. O salário do pecado é a morte, está escrito. E diz que nos quais andávamos noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Uns matavam, não é o caso de vocês aqui, mas em falando de igreja, a igreja, o corpo de Cristo, de uma forma geral, não é? Matavam, mentiam, adulteravam, fumavam. Ainda há pouco, com toda a liberdade eu posso dizer isso, porque ela mesma contou aqui, foi, irmã Dulce, que Deus libertou ela do fumo. Quando aceitou a Jesus, o Senhor a livrou de quantas carteiras de cigarro, irmã Dulce, por dia, a senhora contou aqui? 2 carteiras de cigarro por dia ela fumava. E eu não estou descobrindo o segredo dela não, que ela que contou aqui. Ela teve total liberdade, que Deus até exigiu isso dela, de que ela contasse. Então, e quantos de nós também não fumávamos, né? Eu era menino, lá em Barbacena, eu era menino na Cidade da Esperança, quando um colega, menino talvez 7 anos de idade, ou 8 anos de idade, um colega foi e disse assim: acenda esse cigarro aqui, menino, para mim. Olha só, a tentação. E aí eu botei pela primeira e última vez o cigarro na boca. Foi a primeira e a última vez que botei um cigarro na boca quando eu era criança. Nascido no Evangelho, crente, mas o inimigo tentando já a criança, né, a fumar. Quando eu dei o primeiro trago que eu me engasguei, eu digo: nunca mais eu quero esse negócio.
eu achava bonito a pessoa dar um trago, botar o cigarro na boca, né? Porque antigamente as propagandas eram assim, era uma coisa fantástica. O rapaz montado no cavalo, o cigarro Arizona, né? Aí botava o cigarro entre os dedos, dava uma baforada para cima, tragava, botava pelo nariz, e aquilo, sabe, parece que me encantava aquilo. E quando o rapaz disse, acenda o cigarro para mim, não contei conversa, peguei o cigarro, botei na boca e então dei um trago, mas foi 7 anos de idade, criança, e graças a Deus que Deus me livrou. Tem coisas que Deus nos livra, irmãos, a gente não sabe nem do que Deus está fazendo, e Deus está nos livrando. Me livrou, quem sabe, de ser uma pessoa viciada em vários tipos de drogas, né? Porque às vezes a pessoa começa com um cigarrozinho simples e termina consumindo outras, e Deus me livrou, e ali então, hoje eu percebo que foi um grande livramento na minha vida. Então, nós vivíamos em pecados, nas transgressões, mas graças a Deus que um dia aceitei a Jesus como Salvador, e Deus nos perdoou com certeza. Nos quais andávamos noutro tempo. E aqui ninguém se livra, porque aqui o Senhor nos nivela por igual, né? O homem, o ser humano é assim. Vivíamos no pecado segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que Deus o repreenda, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele continua atuando nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos. Então é como eu disse aqui, ele passa a régua, nivela por baixo, né? Entre eles também nós todos andamos no passado, ou andávamos no passado, quando, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, olha o que nós éramos, olha que posição nós estávamos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então observe de onde Deus lhe tirou, de onde Deus nos tirou, filhos da ira, ou seja, estávamos destinados para a ira futura de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga comigo, graças a Deus pela misericórdia. Deus sendo rico em misericórdia, irmãos, misericórdia, todos sabem o conceito, eu volto e repito, favor imerecido. Eliezer não merecia, Jonatas não merecia, José não merecia, Josué não merecia, Davi não merecia, Salomão não merecia, todos nós que aqui estamos, nenhum de nós merecia a graça salvadora, mas pela sua infinita misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí eu me lembro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi. Eu acho que os novos convertidos, o primeiro versículo que vocês aprenderam, e se não aprenderam ainda, por favor, passe o dia de amanhã todinho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou, por isso nós estamos aqui. Quando estávamos ali na Venezuela, um dos primeiros versículos que eu memorizei na palavra foi esse daí, porque eu tinha que pregar em espanhol, estávamos aprendendo. Imagine, chegar na obra sem saber falar o idioma, e o Senhor foi ensinando no dia a dia, e aprendi muito dentro da Bíblia Sagrada, porque eu sabia em português, agora eu ia transferir o conhecimento que eu tinha em português, replicar agora para a Bíblia em espanhol. E aí foi o primeiro versículo que eu aprendi, sabe como diz? Porque Deus ha amado al mundo de tal maneira que ha enviado su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele creia não se pierda, pero tenga la vida eterna. Amém? Então é isso, misericórdia, amor de Deus, favor imerecido, juntamente com Ele, diz a palavra do Senhor, juntamente com Cristo. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, vivíamos, Bruno, lá atrás também é Bruno, essa é a igreja dos Brunos, acho que tem uns 4 Brunos aqui. Bruno, vivíamos em nossas transgressões, mortos nas nossas transgressões, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Ele quem? Deus nos deu vida juntamente com Cristo Jesus,
E ele mostra mais uma vez o favor imerecido. Ele diz: pela graça vocês são salvos. Não temos de que nos vangloriar, não temos mérito nisto. Como eu já digo sempre aqui, eu entrei e você entrou nesse processo da salvação. Nós entramos apenas com uma coisa: nós entramos com o nosso fardo de pecado. Nós entramos com a nossa vida carregada de transgressões, e o Senhor entrou com o seu amor e o seu favor e a sua misericórdia. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Você lembra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Aí juntamente com Cristo, na medida em que Cristo ressuscitou, Deus também nos fez ressuscitar com Ele, e com Ele nos fez agora assentar-nos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É lindo isso. Aonde o Senhor nos colocou? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Estamos assentados agora em regiões celestiais com Deus em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Graça é riqueza, irmãos, é fina, é grande. Deus fez isso para mostrar essa riqueza da graça, em bondade para conosco. Não teve mérito na questão, não teve nenhuma ação nossa aí que tenhamos méritos, porque disse que foi pela graça, pela riqueza da graça, em bondade de Deus. Foi bondade dele, simplesmente. Ele olhou para Chicão e se engraçou de Chicão, simplesmente. Olhou para o homem, olhou para a humanidade pecadora e se engraçou da humanidade pecadora. Olhou para Antão e se engraçou de Antão. Olhou para Eliezer e se engraçou de mim. E me chamou, nos chamou. E nós entramos aí através do livre-arbítrio. Aceitamos esta graça, abrimos a porta do nosso coração e nos voltamos para Deus, assim como Carla fez hoje. Simplesmente ela usou o direito que ela tem de livre escolha, o livre-arbítrio. O Senhor toca e ela diz: resisto. Aí o Senhor toca de novo, ela diz: não resisto mais, hoje eu quero voltar para Jesus, aleluia. Ou alguém que chega e aceita Jesus pela primeira vez, porque usou o seu livre-arbítrio para decidir aceitar a Jesus como Salvador. Nenhum de nós estamos aqui à força, ninguém foi chamado à força, você tem que aceitar a Jesus como Salvador. Não, de maneira nenhuma. Em algum momento da nossa vida, nós dissemos sim a Jesus, e aceitamos o plano salvífico, aleluia, através da fé em Cristo Jesus. Viemos ao altar ou não viemos? Alguém não veio talvez, mas no coração aceitou a Jesus como Salvador, e isso se chama Evangelho, isso se chama, aleluia, quando Deus coloca alguém assentados nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quem está assentado nos lugares celestiais? Em Cristo Jesus. Se você é salvo, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus, no plano da salvação, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você aceitou isso. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação não vem de nós, é dom de Deus, é dádiva do Senhor, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, quanto mais ações sociais você fizesse, mais você teria privilégio à salvação. Mas não foi por isso, porque senão quem não tivesse condições não seria salvo. Mas graças a Deus que não depende de obras. As obras seguem aqueles que são salvos. Uma vez salvo, nós somos chamados para fazer boas obras. Somos chamados para dar cesta básica, somos chamados para evangelizar, somos chamados para construir uma casa, dar para alguém, somos chamados para ajudar um carente, somos chamados para dar uma oferta de amor, somos chamados para fazer várias ações sociais, dar uma roupa a alguém que precisa de uma roupa, dar uma esmola para alguém. Somos chamados para isso, mas não por isso seremos salvos. Seremos salvos pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por um indigno pecador que somos nós. Somos salvos por isso.
E no versículo 10 diz assim: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você se lembra que ele começa dizendo que estávamos mortos e que ele nos vivificou em Cristo Jesus, e agora somos criados em Cristo para boas obras. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, que o Senhor entra no nosso coração, Ele agora dá um novo sentimento, Ele agora muda os valores que nós tínhamos, e somos agora criados em Cristo para realizar boas obras. Por isso que somos felizes quando fazemos boas obras. Quando você dá uma esmola, quando você faz uma ação, quando você ajuda alguém, o Senhor te dá aquela satisfação na sua alma, porque você está cumprindo com aquilo que Deus lhe designou, que é fazer obras, fazer boas obras. Mas também quando nós não fazemos, quando nós fazemos uma má ação, aquilo nos dói, aquilo nos dá tristeza. Por quê? Porque nós não fomos criados por Cristo para fazer o que é mal. É por isso que o Espírito Santo mostra e coloca tristeza no nosso coração, quando fazemos uma coisa errada com alguém. Então, pois somos feituras dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou todas essas boas obras para que andássemos nelas. Por isso que devemos andar. Uma vez agora, criados em Cristo, assentados nas regiões celestiais, salvos pela graça, salvos pela fé, nós agora somos colocados em uma posição de honra. Por isso que devemos honrar o testemunho, por isso que devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, por isso que devemos honrar o bom nome do que é ser crente. Você sabe, irmãos, as pessoas estão olhando para você e para mim e observando os nossos comportamentos. Alguém um dia me perguntou: você sabe, você tem dimensão do que você representa na igreja, pastor Eliezer? Isso é verdade. Eu disse: eu tenho noção, eu tenho noção, realmente eu tenho ideia do que eu represento. Não só, ela queria me falar sobre a questão do pastorado, né? Mas tem aqueles que não reconhecem mesmo, sabe, irmãos, e banalizam até. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Olha só que privilégio, irmão. Nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. E muitos banalizam isso daí e não se posicionam naquilo que Deus quer que eles se posicionem, como servo de Deus, sim, mas como portadores do Espírito Santo de Deus. É coisa muita, irmãos. Como dizia uma amiga da Auxiliadora, é muita coisa. Não venham para cá para lhe envaidecer e fazer com que você se sinta a última Coca-Cola gelada do deserto. Mas eu quero lhe dizer que você tem um valor diante de Deus, que você tem um valor no reino de Deus, que Satanás tenta denegrir essa sua imagem, que Satanás tenta denegrir esse seu testemunho, porque ele sabe que ele fazendo isso, ele vai afetar uma pessoa que está bem posicionada, aleluia, no reino de Deus. Foi lavado com o sangue de Jesus, foi comprado com o sangue de Jesus, foi perdoado, foi justificado, aleluia, nasceu de novo, foi regenerado, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Está pensando que Satanás está satisfeito com isso? Tá não. O que ele puder fazer para jogar pedra, para jogar lama no teu testemunho, ele vai fazer. Aí cabe a você ficar esperto, ficar esperta, ficar atento e atenta para dizer assim: sai para lá, Satanás, Deus me libertou, aleluia, do jugo do pecado, Deus me libertou do pecado, Deus me ressuscitou em Cristo Jesus, eu não estou morto mais, em Cristo eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E repreender isto, e repreender as tentações, repreender muitas vezes os levantes que vêm contra o teu nome, contra o teu testemunho, contra quem é você diante do reino de Deus, a posição que Deus tem lhe colocado. Assuma isso daí sem nenhuma vaidade, sabendo que depende de Cristo, que você é servo e serva do Senhor, mas você está limpinho e limpinha diante de Deus. Aleluia. Diga: eu estou limpo. Eu estou limpo diante de Deus. Diga: eu estou limpa diante de Deus. Você sabe o que você está dizendo? Você vive isso daí, você desfruta disso daí. Coisa terrível. Há aqueles que hoje gostariam de dizer isso e não podem dizer,
porque não estão limpos diante de Deus. Vivem no charco do pecado, fazendo o que o inimigo manda fazer. São servos do maligno, mas estão destinados, se não se converterem, à ira de Deus. Mas você está limpa diante de Deus, você está limpo diante de Deus. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus, justificados, pois mediante a fé temos paz agora para com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é coisa grande, irmãos, isso é coisa linda, coisa maravilhosa. E como eu citei a irmã Dulce aqui, que antes fumava e agora não fuma mais, Dulce, estás limpa, purificada, lavada, comprada pelo sangue de Jesus. Já nenhuma acusação contra ela, porque agora vive nos santos caminhos do Senhor. E aquilo que antes dava prazer em fumar, tem nojo do cigarro hoje em dia. A fumaça lhe faz mal. Aleluia. E quando ela vê alguém fumando, tem dó daquela pessoa e diz: Jesus liberta também. Quando você vê alguém no charco do pecado, use de misericórdia também, porque quem sabe nós vivíamos assim, ou estávamos destinados àquilo, mas agora somos novas pessoas em Cristo Jesus. Somos chamados por Deus. Em Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que Ele nos chamou, o Senhor nos chamou. Você lembra que Jesus disse assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos? O Senhor nos chamou em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha aí, uma santa vocação, e não segundo as nossas obras, porque nossas obras eram más, né? Eram más, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Ele nos chamou e nos salvou, e agora nos escolheu. 1 Tessalonicenses 1 e 4, 1 Tessalonicenses 1 e 4, como é que diz, irmãos? Vamos ver, diz assim, olhe, 1 e 4, sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você, ou a vocês, somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo de Deus, e em plena convicção. Então Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Veja aí, 2 Coríntios 5,17, se o Herto puder colocar na tela, 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, como diz a palavra do Senhor? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha aí, a próxima referência vai ser, Herto, 1 Coríntios 6 e 9, essa que acabamos de ler diz assim, olha: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quando você aceitou a Jesus, o Senhor passou a régua, zerou a conta e começa tudo de novo. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Jesus que nós servimos, que não leva em conta os tempos da ignorância, que não leva em conta os pecados do passado, uma vez confessados ditos ao Senhor e pedido perdão ao Senhor, Ele te perdoou, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem vive em novidade de vida aqui, levante a mão, diga graças a Deus, que vive em novidade de vida. Então você é nova criatura em Cristo Jesus. Eu dizia no início que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vamos conferir isso na Escritura Sagrada, 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9, como é que diz? Por favor, abra aí na sua palavra, na sua Bíblia, 1 Coríntios 6, 9. Dá para ler? Lê aí, Bruno, você que tem a voz forte. 1 Coríntios 6,19.
sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos. E aí eu não tenho domínio agora sobre este corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, como diz a palavra de Deus, né? Olha aí. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não somos nosso mais. Eu diria para vocês que essa questão até do livre-arbítrio, para quem é crente, é um negócio sério da gente até comentar depois e discutir depois, porque me parece até que em certas situações nós já não temos mais aquele livre-arbítrio de antes, sabe, irmãos? Porque o Senhor nos leva por situações e leva a tomarmos decisões. Ele termina aceitando o nosso livre-arbítrio, mas nós somos levados a tomar certas decisões. Não que eu não creia no livre-arbítrio, eu prego e creio no livre-arbítrio, mas o que eu quero dizer é que já não somos nós, porque nós, pelo livre-arbítrio, nós decidimos ser servos do Senhor. Pelo livre-arbítrio eu decidi aceitar o plano de Deus. Pelo livre-arbítrio eu aceitei ser pastor, cuidar de ovelhas. Eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia ser engenheiro mecânico, eu podia continuar lá na Petrobras. Eu tenho colegas que ainda estão trabalhando depois de 60 anos, mas pelo livre-arbítrio eu aceitei ser pastor de tempo integral recentemente, a partir de 2019. Mas Deus foi me chamando, me convencendo amavelmente. Ele vai nos convencendo. Quem foi amavelmente convencido pelo Senhor? Aleluia. Em algum momento da sua vida Deus te convenceu amavelmente. Agora, se você dissesse assim, não quero, Ele ia aceitar a sua negativa. Mas graças a Deus que você tem dado sim para o Senhor, porque dura coisa é recalcitrar contra o Senhor. Então, queridos, somos templo e morada. Depois nós somos também, noutra posição agora, nós somos perdoados dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, o que é que diz? Em Efésios capítulo 1, versículo 7, alguém pode ler em voz alta? Efésios 1, 7. Já? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém, glória a Deus. Siga, ia falar mais? Não. Sim, muito bem. Então, nele temos a redenção. Posição aí, diante do Rei de Deus. Diga, sou redimido. Com força, sou redimido. É uma posição em que estamos. Nós somos redimidos pelo sangue. A remissão de pecados foi feita segundo a riqueza da sua graça. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala que é pela graça, pela riqueza da graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Glória a Deus. E agora também, em outra posição, nós somos agora libertos do peso da lei. Libertos do peso da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Diz assim, queridos: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, a lei nos condenava, mas Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A cruz era uma morte maldita, era para ladrão, salteadores, enfim, mas Ele escolheu morrer na cruz, Ele aceitou morrer na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Era maldito, as pessoas passavam assim e diziam: o que é que ele fez? E amaldiçoava aquela pessoa, mas o Senhor se fez maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, chegasse até os gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé
o Espírito prometido, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós somos libertos do peso desta lei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora também nós somos vitoriosos, estamos na posição de vencedor. Apocalipse 12, 1. Lá no final do Novo Testamento, Apocalipse 12, 11. 12, 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então somos vencedores, e digo mais pela palavra, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora nós somos livres também, estamos na posição de livres. João capítulo 8, 32, muito conhecido. João 8, 32, João Evangelho 8, 32, como diz a palavra do Senhor. 8, 32. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós conhecemos a verdade e fomos libertos pela própria verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará de quê? Libertará da morte, libertará da condenação eterna, libertará do vício, libertará dos pecados. Hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. Você também está posicionado, sabe em que posição? Nós somos fortalecidos todos os dias. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6 e 10, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes estamos debilitados, quantas vezes estamos fracos, mas o Senhor nos fortalece, não é? Fortalece para vencer as vicissitudes da vida, os problemas da vida, as tentações. Antes batia uma tentação, você caía na tentação, mas agora não, agora você está fortalecido, porque somos fortalecidos em Cristo Jesus, é Ele que nos dá força. Então nós estamos bem posicionados aí, irmãos, no reino de Deus. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é fortalecido no conhecimento, não é fortalecido, sabe, naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, mas é fortalecido em Cristo Jesus, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se somos fortes, não é porque tenhamos méritos, mas também é na força do poder do Senhor. É Ele quem nos dá fortaleza, é Ele que nos dá firmeza, é Ele que nos ajuda a ser crentes. Você e eu estamos hoje aqui, e viemos para a Santa Ceia semana passada, não é porque somos fortes, porque fomos tentados, mas graças a Deus, que através da posição que Deus nos deu no reino de Deus, Deus nos deu força em Cristo Jesus, e hoje nós estamos aqui. Então não é motivo de nós estarmos, sabe, nos vangloriando e dizendo: eu sou um super crente, eu tenho tantos anos de crente. Amém por isso. Desde a minha infância eu sou crente, mas não porque eu seja o bonzão, não porque eu seja, sabe, o crente super, o crente nota 10, não, irmãos, é porque Jesus é nota 10, é porque Ele nos fortalece, é Ele que nos toma pela nossa mão direita e diz: eu te escolhi, eu te chamei, eu te purifiquei, eu te limpei, aleluia, e sou eu quem te dou forças para você dizer não ao pecado. É Deus, é por Deus. Por favor, levante uma de suas mãos e diga: Senhor, segura na minha mão e não me deixa cair, Senhor. Diga comigo assim: eu reconheço que nada sou sem a tua mão forte, Senhor, comigo. Aleluia. Receba a fortaleza de Deus agora, receba o poder de Deus na sua vida, para superar as dificuldades que você está passando, para superar as provas que você está passando, que muitas vezes acorda de manhã e diz: Senhor, como será o dia de hoje? Como será, Senhor? Porque eu estou na prova, eu estou triste, eu estou cabisbaixo. Senhor, me ajuda. Hoje o Senhor te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te chamei, eu te escolhi, aleluia, e te coloquei assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Receba a força de Deus hoje para prosseguir no caminho do Senhor. Receba a força de Deus para prosseguir nessa jornada. Jesus está voltando. Basta esperar um pouquinho mais. Aleluia. Espera um pouquinho mais, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Seja forte. Aguente mais. Aleluia. Às vezes calado, às vezes calada, às vezes sofrendo, sem poder dizer para alguém da tua luta, da tua prova, mas o Senhor te colocou dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não deixa que nada nem ninguém roube a tua paz. Não deixa que nada nem ninguém, nas situações que você está passando, te entristeça e baixe a sua cabeça e que você venha desistir dos caminhos do Senhor. Vamos para frente, Jesus está voltando. Aleluia. E aí você vai passar por essa prova, vai passar por essa tribulação, e lá na frente você vai dizer: ai, graças a Deus que eu passei. E o Senhor te capacitou, porque a prova ela é pedagógica. Você sabia? Noilde, a prova é pedagógica. A prova ela ensina. E depois você, uma vez passado pela prova, ou passando pela prova, você vai ajudar o outro, você vai ter palavras para ajudar alguém que está passando pela mesma situação que você está passando. Aí você vai ser o psicólogo daquela pessoa. E Deus vai te usar como palavra para aquela pessoa. E você vai ter propriedade para dizer a ela: olha, eu já passei por isso. Eu sei o que você está passando. E você vai aconselhar assertivamente. E Deus vai te usar como canal dele, para que você aconselhe alguém, porque você passou pela prova, você sabe o que é aquilo ali. Você conhece aquele caminho, porque você trilhou por aquele caminho. Agora, como você vai ser fortalecido se você não passou ainda? Aí o Senhor te leva para passar por essas coisas que você está passando, para que mais tarde você diga assim: fulano, tenha paciência, Jesus está no controle, porque você já experimentou que Ele está no controle da tua vida. Portanto, não desanime, não marche para trás, agora marche para frente, buscando, aleluia, cada dia mais ser fiel ao Senhor, guardando a sua palavra, cumprindo com a sua palavra, e Deus vai te dar a vitória que você está esperando. Creia nisso. Eu não vim pensando em dizer isso, irmãos, mas o Senhor me dá a palavra nesta hora, dizendo para alguém que chegou aqui entristecido, porque passou por alguma situação, e essa situação está tentando te desestabilizar emocionalmente. Você não vai permitir, porque você está em Cristo Jesus. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, inabalável em Cristo Jesus, porque Ele é forte, e Ele te faz ser forte. Ele é a fortaleza, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso castelo forte. Esconda-se no Senhor, essa nuvem vai passar, e depois você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Seja fortalecido, como disse a palavra: quanto ao mais, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O inimigo quer que você baixe a guarda, baixe a cabeça, sabe, se entristeça, se deprima. E amanhã bem cedo, hoje de noite, quando for orar, você vai dizer isso daqui, ó: vou ser fortalecido no Senhor. Hoje eu me fortaleço. E amanhã de manhã você vai dizer a mesma coisa: eu me fortaleço no Senhor. Toma café? Sim, para se fortalecer no físico, mas no espiritual é no Senhor. Aleluia, é Ele quem nos fortalece. Irmãos, tem dias que estamos assim, sabe, debilitados, fortes, gordos, quem sabe, fisicamente, mas a alma chorando, triste. Mas aí o Senhor te diz assim: não temas, eu te escolhi. Aleluia. Tu és minha, tu és meu. Eu te tomo pela tua mão direita, não temas. Porque o medo, sabe, o medo neutraliza, ele tenta neutralizar. Satanás coloca afronta, coloca medos, coloca pânico, porque ele quer te neutralizar. Mas você, sabendo disso, você vai dizer assim: eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está fortalecendo alguém nesta noite. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não dorme, ele fica ali tentando, com as ciladas dele, tentando destruir alguém, tentando subjugar alguém, e fazer com que você se desvie do Evangelho, que você esfrie na fé. Mas você, sabendo disso, você vai dizer: eu me fortaleço no Senhor, eu me fortaleço em Cristo Jesus. Senhor, toma conta da minha vida. E Ele vai tomar conta da sua vida, sim. Ele vai te blindar
contra as astutas ciladas do maligno, desarmando bombas pelo caminho. Você talvez nem saiba que, sabe, o Senhor enviou um anjo para desarmar uma bomba que estava lá na frente. Tal plano não deu certo, Ricardo. Por quê? Porque o Senhor desarmou a bomba. O Senhor te desviou para o caminho que não era aquele caminho que você tinha traçado para trilhar. O Senhor colocou no teu coração e disse assim: não vá por ali, não dá certo, vá por aqui. Aí você, tá certo, Senhor. E quando você pensa que não, que olha para trás, eita, a bomba explodiu e eu passei. O Senhor está dando livramento a alguém aqui. O Senhor está dando livramento. Alguém recebe? Aleluia. Receba. O Senhor está dando livramento de morte. Livramento de morte. Livramento de cair, sabe, irmãos, no Evangelho. Corra léguas. Fuja enquanto há tempo. O Senhor está dando livramento. Então Ele nos fortalece. E agora, sabe, irmãos, para nós concluirmos, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, 9, o que é que diz? 1ª Epístola de Pedro 2, 9. Olha que coisa linda o que Deus tem feito conosco. Nos tirou do charco do pecado. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Vocês, porém, são agora, sabe o que é? Igreja do Senhor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, aleluia, as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa grande. Diga assim: eu não sabia que eu era tanto. Ou você sabia? Alguém sabia. Mas vamos dizer assim: eu não sabia de tanta coisa, mas Deus nos faz recordar hoje. Vocês, porém, são, olhe, geração eleita. Diga amém. Diga glória a Deus. Para cada uma que eu vou dizer aqui, você diga glória a Deus, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, é de agradecer, é para agradecer, como diz outro, é para dar glória a Deus, igreja, de pé. Então fique de pé, por favor, irmãos. Vamos concluir agradecendo a Deus pela posição que Deus tem nos colocado, dando graças a Deus por isso. Eu vou pedir que Elisandro venha até aqui, ele vai fazer a oração final. Domingo nós temos aqui consagração com os jovens, escola dominical com Elisandro e os professores. Nós teremos também um culto à noite, não é, irmãos? Olha aí, ó, a lição do domingo. Então Elisandro vai orar, e eu vou pedir a quem quiser receber uma oração, para receber força espiritual, sabe, o irmão que quiser vir aqui à frente: pastor, eu quero que Elisandro ore comigo aqui, por mim, eu quero receber força, eu quero receber fortaleza espiritual, estou precisando de ajuda, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua prova, mas o Senhor está te chamando, vem aqui. Esse ato de fé vai fazer com que o Senhor tenha misericórdia de ti, e te ajude, te dê força a superar, a dar sabedoria, sabe, para superar essa dificuldade. Naftali, você podia vir aqui à frente? Venha, desde o início do culto, Naftali, que Deus tem me colocado a necessidade de você vir receber uma oração. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Se você quer vir, irmã, venha receber aqui uma oração. Nós não vamos pedir outra coisa agora não, irmãos, só força espiritual, porque força material o Chicão já tem, ele faz academia e tudo, mas hoje está precisando de força espiritual, porque tem hora que o músculo não vai, não dá conta, não resolve. É a sabedoria, é a força de Deus, e o Espírito do Senhor nosso Deus está aqui nesta noite, e vai encher vocês de força, de graça, sabe? Diga assim: Senhor, a tua graça me basta, me dá graça, Senhor, para eu superar essa fase da minha vida. A palavra do Senhor diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Pai,
Estou aqui orando, Senhor, por estes irmãos, mas me coloco, Senhor, diante de Ti também, assim como eles estão se colocando, Pai. Em nome de Jesus, do Teu Filho amado, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com as nossas vidas, com a nossa dinâmica, Senhor, diária, em que só Tu conheces, Senhor Jesus, e nós mesmos, Senhor. Pai, nos dá estratégia, Senhor, nos dá força, nos dá vigor espiritual, Senhor, nos dá a estratégia certa para vencermos as lutas que se apresentam diante de nós em nossas vidas, Senhor, Pai. Abençoa a nossa saúde, Senhor, abençoa o nosso vigor físico, o nosso vigor espiritual, nos dá clareza, Senhor, de onde devemos, Senhor, caminhar, trilhar a nossa jornada, Senhor, para que não venhamos, Senhor, a vacilar com os nossos pés, Senhor. Nos firma, nos guarda, nos protege, nos faz coluna dos nossos lares, Senhor, mais firmes, nos dá a firmeza necessária para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá um restante de semana abençoado, cheio da Tua força, cheio do Teu vigor, cheio da Tua graça, Senhor, para que estejamos aqui, Pai, domingo, agradecendo e aprendendo mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Amém. Pastor Pedro nos lembra que sábado nós temos o círculo de oração da juventude, será a despedida da nossa irmã Tatiana. Pastor Pedro é que vai pegar, irmão Felipe Bruno vai estar aqui no louvor, ministrando, será uma bênção. Se vocês puderem estar, estão convidados e convocados, amém? E como disse nosso pastor, domingo, consagração e escola bíblica dominical. Pastor? Eu não sou pastor Pedro, não. Amados, a paz do Senhor. Sábado, depois de amanhã, é o encerramento da Escola Bíblica Feminina Geral de Natal, ali no Templo Central. E cada noite está tendo a cooperação de 4 setores. Tem sido uma bênção. Ontem à noite a palavra foi maravilhosa. Hoje o dia todo de festa, aniversário, ciclo de oração e comissão de visitas. Amanhã à noite continua, mas a nossa participação... estamos sendo solicitados ali 4 setores para o sábado, e um desses 4 é o nosso setor 5. Então, nós estamos aqui pedindo aos irmãos, se você vai ficar em casa sem fazer nada, vamos juntos adorar o Senhor ali no Templo Central, tá certo? Se junta alguém que já tem carro e que possam ir, quem tem carro puder dar carona também, o culto às 19 horas e será o encerramento da escola bíblica. Está sendo uma bênção, quem tem ido tem sido edificado, e fica o convite aí, tá certo? Leve sua esposa, leve seu esposo, leve seus filhos, e vamos juntos adorar o Senhor. Depois de amanhã, às 19 horas, no Templo Central. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Recebamos a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, e todos dizem amém.